Você já se perguntou por que, mesmo fazendo tudo certo, a sua realidade não muda? Existe um ponto crucial que ninguém te ensinou e que pode ser o verdadeiro responsável por afastar tudo o que você tanto deseja. Existe algo que ninguém te contou sobre a manifestação, e é exatamente isso que está te bloqueando. Mesmo que você esteja fazendo tudo certo, visualizações, afirmações, meditações, parece que quanto mais você tenta, mais as coisas escapam. A verdade é desconfortável, mas libertadora. O maior erro não está no que você quer, mas em como você quer. E esse erro, repetido todos os dias sem percebermos, mantém cada vez mais distante tudo aquilo que desejamos. Durante anos, observei pessoas praticarem visualizações e repetições como se fossem mantras mágicos. Vi muitos se esforçando muito, acreditando que bastava desejar algo intensamente para que acontecesse. Mas o erro mais comum não está na intenção, e sim na forma como ela é construída. Sempre que alguém diz, "eu vou conseguir", está, sem perceber, afirmando que ainda não tem. E o campo quântico responde exatamente à vibração da ausência. Eu mesmo caí nessa armadilha no início da minha jornada. Pensei que pensar no futuro, imaginar o que viria, seria suficiente para criar realidades. Mas percebi que, ao colocar tudo no amanhã, eu me desconectava do único tempo que realmente existe. O agora. O cérebro, o corpo e a energia que emanamos só podem atuar neste momento. Tudo o que vibra no futuro permanece distante, eternamente fora de alcance. Quando entendi que o universo não responde à esperança, mas à certeza, tudo mudou. Passei a compreender que não se trata de querer algo, e sim de se tornar aquilo. De nada serve repetir que um dia serei próspero, se meu corpo vibra em carência. É como correr atrás da própria sombra, sempre um passo atrás, sempre buscando, sem incorporar. Manifestar exige incorporação imediata. Sentir como real aquilo que a mente ainda tenta negar. Eu precisei abandonar o vício de projetar desejos. E isso exigiu disciplina mental, porque o ego adora lançar tudo para o futuro. Ele sobrevive com a ideia de que ainda falta algo. Mas o campo quântico não reconhece a linguagem do eu terei. Ele reconhece apenas o eu tenho, o eu sou. E essa pequena mudança linguística representa uma imensa mudança vibracional. Foi então que tudo começou a se mover diferente na minha vida. Cada vez que reforçava internamente a verdade do agora, meu corpo se alinhava com a experiência. Era como se eu já estivesse experimentando aquilo que antes só buscava. E quanto mais eu vivia essa verdade no presente, mais o universo conspirava para materializá-la no plano físico. Isso me levou a uma descoberta ainda mais profunda sobre o tempo, o campo e a linguagem energética do agora. Foi quando compreendi que o universo não opera no tempo linear que nos ensinaram. E tudo dentro de mim começou a se reorganizar. O campo quântico não entende promessas, planos, nem expectativas. Ele responde ao que vibra agora, neste exato momento, em nível emocional, de convicção, de identidade. Dizer "eu farei" é como acender uma lâmpada e pedir para que ela se acenda mais tarde. Simplesmente não funciona. A criação ocorre no momento em que a frequência se alinha com a certeza do ser. Durante muitos anos vivi entre o que queria e o que vivia, sem entender por que as manifestações pareciam tão distantes. Até que percebi. Cada vez que eu dizia, "um dia vou me curar", na verdade eu reforçava a doença. Era como colocar o desejo num pedestal e me ajoelhar diante dele, como se fosse algo fora de mim. A chave virou quando comecei a afirmar, "estou curado". Mesmo que meu corpo ainda apresentasse sintomas, esse agora é a única porta de entrada para uma transformação real. Quando o corpo sente o futuro como presente, começa a produzir as substâncias químicas da experiência antes que ela aconteça. A mente consciente pode duvidar, mas o corpo, uma vez convencido, se torna o cenário onde o milagre acontece.
Então, deixei de esperar para me sentir bem. Decidi me sentir bem agora, sem necessidade de nenhum motivo. E essa foi uma das decisões mais revolucionárias que tomei. Comecei a agir como alguém que já havia conseguido tudo o que queria. Não por ilusão, mas por escolha vibracional. Se queria a abundância, me comportava com generosidade. Se queria amor, cultivava presença e compaixão. Não mais como um mendigo emocional, mas como um criador consciente. Porque o campo responde não à intenção, e sim à coerência. E essa coerência precisa estar enraizada no agora. Assim, entendi que a realidade não se dobra diante da espera. Ela responde à frequência exata que está sendo emitida neste momento. Tudo começou a se acelerar quando abandonei o tempo psicológico e entrei no tempo da criação. Foi então que mergulhei num território ainda mais profundo, onde o subconsciente se revela como responsável, em grande parte, por manter ou romper ciclos de limitação. Descobri que não basta querer algo conscientemente, se o subconsciente está programado para o contrário. A mente subconsciente é como um gravador que funciona nos bastidores e controla quase 95% das nossas ações e reações. Então, não importa quantas vezes eu disse que queria mudar minha vida. No fundo, ainda havia crenças de escassez, medo ou indignidade. E o mais curioso, o subconsciente não distingue o que é real do que é imaginado. Ele acredita naquilo que se repete com intensidade emocional. Comecei a compreender que cada repetição acompanhada de emoção forte é uma forma de reprogramação. Então comecei a usar declarações no tempo presente como se fossem verdades absolutas, mas não bastava dizer. Era necessário sentir, encarnar e viver internamente. Eu não apenas dizia, sou próspero. Eu sentia que meu corpo reagia como se estivesse transbordando abundância. Essa convicção silenciosa começou a criar uma nova assinatura energética. Pouco a pouco comecei a apagar padrões antigos, aqueles que eu nem sabia que existiam, mas que guiavam minha vida como rastros invisíveis, padrões herdados, palavras que ouvi quando criança, experiências que deixaram marcas profundas. Tudo isso começou a mudar quando reescrevi conscientemente a narrativa dentro de mim. Fiz isso nas meditações, nas caminhadas e antes de dormir. Cada momento virou um convite para instalar uma nova programação no sistema. E quanto mais coerente eu me tornava entre o que pensava, sentia e fazia, mais meu subconsciente aceitava esse novo código como verdade. A resistência diminuiu. A dúvida evaporou. E o corpo começou a operar com outro. Software, não foi mágica. Foi neurociência aplicada. Com o tempo, comecei a notar mudanças sutis, poderosas, oportunidades que apareciam do nada, relações que se transformavam, sintomas que desapareciam. Foi então que me dei conta. Se eu era capaz de criar uma nova identidade vibracional com a repetição correta, então eu poderia moldar completamente a minha realidade. E essa ideia me levou a testar algo ainda mais ousado. Um exemplo simples, mas poderoso que virou a chave da minha própria transformação. Lembro da primeira vez que disse com convicção: sou rico. Não como um desejo, mas como uma realidade que já existia dentro de mim. Algo mudou imediatamente. Foi como se meu cérebro tivesse congelado por alguns segundos, tentando entender por que eu estava dizendo algo que o mundo físico ainda não mostrava. Mas essa quebra, esse curto-circuito interno, era exatamente o que eu precisava provocar para reconfigurar meu estado de ser. O desconforto inicial foi um sinal de que a reprogramação estava acontecendo em tempo real. Naquele momento, me dei conta. Sempre que eu dizia serei rico, minha mente se tranquilizava. Não precisava mudar nada, porque o desejo continuava projetado no futuro. Mas quando declarei sou rico, toda a minha fisiologia teve que se alinhar com essa nova vibração. Era como exigir uma atualização imediata de cada célula. E embora meu extrato bancário dissesse o contrário, o que começou a se manifestar
foi uma nova forma de percepção. E pouco depois, uma nova realidade. Comecei a observar o impacto disso no meu comportamento. Já não aceitava mais viver na escassez, nem reforçar histórias de falta. Meus pensamentos se tornaram mais seletivos, minhas palavras mais intencionais. Deixei de agir como alguém que espera. Comecei a agir como alguém que já realizou. Até mesmo nas decisões mais simples isso se refletia. Como eu me vestia, como me posicionava nas conversas, como eu respirava. Tudo em mim começou a expressar riqueza, antes mesmo de ela se materializar. O mesmo se aplicou à minha saúde. Quando comecei a dizer, meu corpo é forte e equilibrado, percebi mudanças sutis no meu nível de energia, e eu não dizia isso de forma mecânica. Fechava os olhos, respirava fundo e sentia que todo o meu sistema reagia. Aos poucos a dor diminuía, o cansaço desaparecia, e o corpo começava a se comportar como eu o visualizava. A repetição com emoção tornou-se um ritual sagrado que deu uma nova direção à minha biologia. Esse exemplo me mostrou que as palavras, quando acompanhadas de presença, são ferramentas criativas. E quando entendi isso, quis levar essa prática a outro nível, transformá-la em um verdadeiro ritual, onde mente, corpo e espírito se fundem em uma única frequência de manifestação. Chegou um ponto em que as afirmações sozinhas já não eram suficientes. Senti que precisava de algo mais profundo, algo que envolvesse não apenas a mente, mas também o corpo e o campo energético. Foi então que desenvolvi um ritual, um momento sagrado no qual me conectava com a fonte criativa de maneira integral. Nada sofisticado nem religioso, apenas um espaço de silêncio, respiração e intenção plena. E cada vez que eu entrava nesse estado, sentia uma presença indescritível, como se algo dentro de mim se expandisse além do tempo. Começo esse ritual com a respiração. Levo minha atenção ao centro do meu peito e inspiro profundamente, sentindo que o ar preenche não apenas meus pulmões, mas todo o campo que me rodeia. A respiração me ancora no presente, e só a partir desse ponto de presença absoluta, qualquer decreto faz sentido. Depois elevo meu estado emocional com imagens internas que evocam gratidão, amor e plenitude. Somente nesse estado elevado, quando o corpo acredita, eu libero as palavras. Sou criação divina. Tudo já é meu. A realidade se inclina diante do meu estado de ser. Eu não digo essas frases com pressa, cada palavra carrega energia, e deixo que elas ressoem pelo meu corpo como se fossem códigos de ativação. Às vezes faço isso diante do espelho, outras vezes, em completo silêncio, com os olhos fechados. A chave é a intenção. Sentir como verdade, mesmo que o mundo exterior diga o contrário. E quando essa verdade interna se estabelece, o mundo externo não tem outra opção senão se reorganizar. Esse ritual tornou-se um hábito, um momento que não exige nada além de presença e entrega. Não há pedidos, não há súplica, apenas afirmação de quem eu sou em essência. E cada vez que termino, sinto uma onda de alinhamento percorrer meu campo, como se cada partícula de mim soubesse exatamente onde deveria estar. O corpo, a mente, as emoções, tudo se encaixa como engrenagens perfeitas numa máquina divina. Foi vivendo esse ritual dia após dia que percebi o verdadeiro poder da convicção. Não por força bruta, nem por insistência mental, mas por uma certeza silenciosa e inabalável. Porque quando essa convicção desperta, o universo inteiro começa a responder quase que imediatamente. A convicção é a frequência que move o invisível. Não estou falando de acreditar por conveniência, nem de repetir palavras por hábito. Refiro-me àquela certeza profunda que não precisa de provas externas para existir. Quando comecei a sustentar esse estado interno de "isso já é meu", tudo ao meu redor começou a mudar. Não porque eu pedi,
mas porque me tornei a realidade que queria manifestar. Percebi que o universo não responde a desejos frágeis. Ele reage à vibração de alguém que já se sente completo, íntegro, resolvido. Foi então que parei de esperar por sinais e comecei a ser o sinal. Tornei-me o ponto de emissão, a origem da realidade que antes buscava fora de mim. A convicção me libertou da ansiedade, porque quando algo já é meu, não há espaço para dúvida, não há mais urgência, só existe presença. E quando entrei nesse estado, comecei a observar um fenômeno sutil. As oportunidades chegavam antes mesmo de eu pensar nelas. As conversas fluíam como se já estivessem programadas. Os sinais apareciam com precisão quase cirúrgica. Era como se o campo dissesse: agora você sabe, agora você entende. E tudo isso acontecia sem esforço, apenas como consequência natural de quem vive em absoluta coerência com aquilo que diz ser. Deixei de pedir por mudança. Comecei a declarar a mudança, não com arrogância, mas com uma humildade poderosa que surge do conhecimento de quem eu sou. E quando vivo nessa certeza, todo o meu corpo vibra em outro ritmo. Meus pensamentos se tornam mais claros, minhas emoções mais estáveis, meu coração mais tranquilo. A convicção cria um campo ao redor do corpo, um campo magnético que atrai, sem forçar, tudo o que está em ressonância com ele. E foi, ao viver isso intensamente dia após dia, que compreendi. Para manter essa frequência, era necessária disciplina. Um momento de clareza não bastava. Era preciso sustentar a energia da convicção até que ela se tornasse meu estado natural de ser. Percebi que não basta entender intelectualmente o processo de manifestação. É preciso integrá-lo ao corpo, ao hábito, à vida diária. Por isso criei um ciclo de 21 dias, onde comprometi minha atenção, minha intenção e minha energia para instalar uma nova identidade. 3 vezes por dia, sem falhar, pratico meus decretos. Não como alguém que repete um mantra vazio, mas como alguém que domina a realidade com a vibração do agora. É um compromisso comigo mesmo, com a minha nova versão. Durante esses 21 dias, escrevo em um diário tudo o que percebo, que muda ao meu redor. Pequenas sincronicidades, mudanças de humor, ideias repentinas. Eu registro tudo, não porque dependa disso como prova, mas porque quero consolidar o sentimento que já estou criando. A escrita ancora esse novo campo energético. É como fixar no papel uma vibração que nasceu no invisível e agora pede passagem para o mundo físico. Esse processo me ensinou disciplina emocional, mesmo nos dias em que a mente tentava sabotar ou o corpo queria voltar a ser como antes. Eu insisti, porque sei que o hábito é o veículo da transformação. É como treinar um músculo que estava adormecido. No início dói, pode parecer estranho, mas logo se torna parte de quem eu sou. E com o tempo, o esforço dá lugar à fluidez. Como se fosse natural viver nesse novo estado de ser. Eu parei de esperar que a mudança viesse de fora. Tornei-me a mudança por dentro, e o mundo respondeu. Esses 21 dias não se tratam apenas de repetição. Trata-se de coerência vibracional, de manter a concentração mesmo quando o ego grita por provas. Aprendi a silenciar essa voz. Substituí o medo pela presença, a dúvida pela certeza. E cada ciclo completado reforça a confiança no processo. Foi nessa constância que compreendi algo ainda maior. Eu não sou mais um estudante da manifestação. Sou o Criador, o dono da minha realidade. E foi essa compreensão que me levou a reconhecer, sem dúvidas, a natureza divina de quem eu realmente sou. Chegou um momento em que parei de procurar, não por desistência, mas porque entendi que tudo o que eu buscava fora já existia dentro de mim. Eu não precisava me tornar um criador. Eu sempre fui. A única diferença é que agora eu me lembro disso. O véu da dúvida, da separação e da escassez caiu. Eu não era mais um aprendiz da manifestação.
Eu era a própria manifestação em movimento. Já não existe essa ideia de que algo está distante. Tudo o que eu desejo, tudo o que eu vibro, já existe em alguma frequência. E quando aceito essa consciência como minha identidade, o mundo físico começa a responder de forma inevitável. Deixei de ser um observador passivo da realidade. Me tornei seu arquiteto, e a partir desse lugar, tudo ganha novo significado. Os desafios se tornam convites. O tempo se torna um aliado. E o agora, um portal criativo. Hoje, quando abro os olhos pela manhã, não penso mais em como atrair o que quero. Eu decido ser. E essa decisão reorganiza minha energia, minhas ações, meus pensamentos. É uma dança entre o invisível e o visível. E nessa dança, aprendi que a criação não acontece com esforço, mas com coerência. Quando corpo, mente e emoção vibram em uníssono, a realidade toma forma em silêncio, sem ruído. Ser criador é um ato de responsabilidade, mas também de liberdade. Deixei de culpar o mundo, as circunstâncias, o passado. Nada mais tem o poder de definir quem eu sou. A vibração que eu emito é o imã que atrai aquilo que recebo. E se algo não está alinhado com o meu propósito, eu não resisto. Simplesmente me reposiciono, porque sei que tudo é um reflexo de quem eu sou, não do que eu estou fazendo. Essa consciência me mantém desperto. E mesmo quando o velho eu tenta retornar, já não há mais espaço. Porque agora reconheço o meu poder, a minha natureza criativa e o direito que tenho de viver tudo aquilo que vibra com a minha essência. Agora que a verdade foi revelada, resta uma pergunta inevitável. Você vai continuar projetando seus desejos para o amanhã? Ou vai começar a viver como se tudo já fosse seu agora? Se essa mensagem tocou o seu coração, inscreva-se no canal e ative as notificações. Estamos apenas começando uma jornada profunda de transformação, e você é parte essencial dela.